Porque realmente você ir lá colocar no mundo é a parte assim mais fácil, sabe? Só que aí o seu trabalho, ele não se encerra ali. Pelo contrário, ele tá começando ali naquele momento em que aquela criança é concebida e depois do nascimento, sabe? E aquela criança, ela não é um objeto também que você pode manipular e fazer dela o que você quiser. Oi, gente, eu sou a Natália Romualdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo, e na segunda-feira agora, toda segunda às 8 da noite, tá tendo live aqui nesse canal. Então, vem ficar mais juntinho da gente e se você quiser ficar ainda mais perto da gente, você pode se tornar membro ou membra desse canal. É só clicar no botão que tá aqui embaixo que vai aparecer para você a opção Seja Membro. Clica nela e aí você vai ter acesso a benefícios exclusivos assim desse canal. Então, se você quiser apoiar mais o nosso trabalho, você pode se tornar membro ou então apoiar a gente através do Apoia-se, né, da nossa vaquinha online. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Se você quiser, se você puder, passa lá. Beleza? Chega de falação e vamos embora pro vídeo de hoje. Porque, gente, no último dia 25 de janeiro, estreou na Netflix o documentário sobre um pouco da trajetória do jogador de futebol Neymar Júnior. E o nome do documentário é O Caos Perfeito. E aí eu virei e falei, tá, né, vamos assistir. Tava lá nos top 10 da Netflix, eu virei e falei, tá bom, vamos ver do que se trata isso. E igual eu já falei, o documentário ele conta um pouco dessa história do Neymar, né? Desde quando, enfim, ele era pequeno e tinha esse sonho, essa vocação mesmo para jogar futebol. E aí conta algumas polêmicas nas quais ele se envolveu no decorrer dessa trajetória, dessa carreira dele, alguns dos sucessos, né, e alguns dos momentos difíceis também pelos quais ele passou e das relações que ele mantém com algumas pessoas. Então, passou lá a questão da mãe dele, a mãe dele aparece um pouco também a mãe do filho dele, o filhinho dele também, os amigos, aparecem alguns jogadores. Eu já adianto que eu não assisti o documentário todo porque, assim, eu achei meio chato, sabe? Eu achei meio chato, não consegui assistir tudo. Mas, até o ponto em que eu assisti, a conclusão e a reflexão que eu fiz, assim, foi muito nesse sentido de que, gente, eu não acompanho a história do Neymar, a trajetória dele e tal. E aí foi até um ponto pelo qual eu me interessei um pouco, né, para conhecer um pouco mais sobre ele. E o que eu vi muito foi uma pessoa que gosta sim de jogar futebol, mas que gosta muito de ser celebridade e que tem sérios problemas com relação ao pai, né? E aí o assunto desse vídeo é até meio que esse, assim, desses relacionamentos tóxicos que acho que celebridades e muitas pessoas têm com seus pais. Por quê? Tem até uma passagem no documentário que o pai do Neymar, né, porque o pai do Neymar, ele foi jogador de futebol também, ele jogou, se eu não me engano, até os 32 anos, mas aí ele sofreu uma lesão que o impossibilitou de continuar jogando e aí por conta disso ele se tornou pedreiro. E assim, o que a gente percebe é que o pai do Neymar parece que transferiu essa questão pelo futebol e pela fama para o Neymar, né? Então eu acho que ele viu no Neymar essa possibilidade de realizar, de transferir os sonhos dele para o filho dele. E assim, eu acho que tá ok você querer o melhor para o seu filho e tudo mais, só que no ponto em que as pessoas chegam, eu acho que isso é muito extremo, porque igual no caso do Neymar, o que a gente vê é que
todas as aparições que eu vi do pai do Neymar nesse documentário, ele tá falando do Neymar como empresa. Porque você tem que cuidar. Igual tem uma cena lá em que ele vira pro Neymar e fala que quando o Neymar se aposentar, que o Neymar vai ter que assumir a empresa. Então, e aí ele tá o tempo todo batendo nessa tecla. É a marca, é dinheiro e que não sei mais o quê. E eu, pelo menos, até o ponto que eu vi, eu não percebi em nenhum momento o pai do Neymar falando pra ele o quanto que o Neymar é importante para ele, assim, sabe? O quanto que ele admira o filho que ele tem, o quanto que ele tem orgulho do filho que ele tem, sabe? Eu, pelo menos, não vi isso. Eu só vi realmente essas passagens dele mais preocupado com essa questão de, então, porque tem que fazer por conta da empresa, que a empresa, é dinheiro, é a marca, é não sei o quê. Eu linkei muito isso com essa questão dos pais dos famosos, assim, né? Porque tem até o documentário da Beyoncé, que é o Life is But a Dream, que ela fala dessa questão do relacionamento dela com o pai, que ela se distanciou do pai dela, que eles tinham muito mais um relacionamento que era profissional do que um relacionamento entre pai e filha mesmo, sabe? Que ela sentia falta do pai dela como pai dela mesmo. E que esse foi um dos motivos pelos quais ela demitiu ele. Então, assim, com o Neymar, eu senti muito que é isso também, que ele tem esse relacionamento mais profissional com o pai. Tanto que que o pai do Neymar virou e falou que antes, né, o Neymar gostava de ter ele por perto e tal, que ele acompanhasse o Neymar, enfim, nas ocasiões e tal, e que agora isso não acontece mais. Mas, gente, também não tem a menor condição, né? Porque se você tá o tempo todo com uma pessoa que só se preocupa com o seu lado profissional, para isso você tem já os outros empregados. Você não precisa que seu pai fique o tempo todo focado nisso, sabe? O que acontece muito é que esses pais, eles acabam passando do limite, igual o pai do Michael Jackson também, que era outro, né? O pai da Britney Spears, que, gente, o homem, ele tomou totalmente a vida da filha dele durante anos, né? E a filha dele era prisioneira, ela trabalhava, mas ela não tinha direito de poder gastar por conta própria $1 sequer que fosse que ela tinha trabalhado tanto para poder ganhar. Sabe, a vida dela foi toda em torno disso, assim, de ficar nessa prisão mesmo, que o pai dela era o carcereiro dela. E o quanto que isso é triste, sabe? Igual o pai do Neymar até fala, né, que ele fala algo sobre que ter família, que ter filho é muito fácil, né? Porque quando o Neymar engravidou lá a menina e tal, que aí ele vira e fala isso. Não, porque ele ia assumir, que não sei o quê, tocou na menina, vai assumir. Só que assim, ser pai é muito mais do que simplesmente, vai lá, registra a criança e dá uma pensão, mesmo que no caso do Neymar seja uma pensão bem alta, isso não é suficiente para uma criança. Sabe, a criança é uma pessoa que vai ser formada, que você como pai, você tem toda a obrigação, assim como a mãe, de cuidar daquela criança, de formar o caráter daquela criança, o caráter, os valores, de ensinar para aquela criança o que é certo, o que é errado, de dar afeto para aquela criança. Não é simplesmente colocou no mundo e acabou, colocou no mundo, deu dinheiro e acabou. Sabe, não é isso. Ser pai, ser mãe é muito mais do que isso. É uma responsabilidade mesmo, que é para a vida toda, né? E aí, o que esse povo não percebe, eu acho que é muito isso. Porque realmente, você ir lá colocar no mundo é a parte, assim, mais fácil, sabe? Só que aí o seu trabalho, ele não se encerra ali. Pelo contrário, ele está começando ali naquele momento em que aquela criança é concebida e depois do nascimento, sabe? E aquela criança, ela não é um objeto também que você pode manipular e fazer dela o que você quiser. Igual o pai da Beyoncé, que ficava lá
depois que, enfim, ela tinha esse sonho de ser uma pessoa famosa, né, de poder cantar e exercer aquilo, porque a Beyoncé, ela nasceu para isso. Só que a infância dela foi perdida, né? E aí tem até uma música dela que é Pretty Hurts, que é bem sobre isso, né? Porque ela não teve infância, na verdade. Porque ela passou a infância dela participando de concursos e dentro de estúdio e querendo ganhar troféus e tal, porque isso foi passado para ela, isso era cobrado dela, principalmente pelo pai. Né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas problemáticas por aí exatamente por causa dessas coisas, assim. Porque tem muitos pais ou que são ausentes no sentido de nem estarem aí, de nem ligarem para os filhos que colocaram no mundo, então simplesmente coloca e deixa para lá, né? Simplesmente coloca e some. A Adele teve problema com isso, porque o pai dela, ele foi esse pai ausente nesse sentido, né? Tanto que a mãe dela que criou e que cuidou dela, acho que durante a maior parte da vida dela. E aí, depois de muitos anos, e mais pro final da vida dela, da vida do pai dela, que eles conseguiram se encontrar e se reconciliar e que ele conseguiu, ela colocou ele, né, para poder ouvir todas as músicas dela, porque ele mesmo falava que ele não conseguia ouvir as músicas dela porque acho que doía nele, né, doía o que ele tinha feito ou deixado de fazer pela filha dele. Então, o pai da Rihanna também foi outro que foi ou é outro também que não foi bom exemplo. E essa questão de exemplo é muito importante, porque, gente, falando do Neymar, tem um vídeo e o povo, eu não sei se o povo acha que isso é normal, que isso é engraçado, mas não tem graça nenhuma, porque tem um vídeo do filho do Neymar, um vídeo ou um áudio, que o filho do Neymar fala que o pai dele só dá mau exemplo para ele. E assim, uma criança já tem essa consciência de que o pai dá mau exemplo, sabe? Então, assim, é muito complicado porque, sei lá, as pessoas não refletem sobre essas coisas, né? Os homens acho que não refletem sobre essas coisas e aí eles acabam nesse ciclo mesmo vicioso de eu tive um pai que não foi bom para mim, então o que acontece é que quando aquela pessoa se torna pai também, é um péssimo pai para o filho, sabe? E isso vai só se repassando e só se reproduzindo. E aí a gente tem muita gente aí que, sei lá, que é bem revoltada com essa questão de pai, exatamente por conta dessas coisas, sabe? Eu fiquei muito chocada quando eu vi essa questão do filho do Neymar, uma criança, já falando isso do pai, sabe? Quando, na verdade, era para o Neymar dar exemplo, o bom exemplo para essa criança. Né? E eu espero que ele não seja o tipo de pai, eu espero, mas eu não sei se é realmente verdade isso, né? Mas eu espero que ele não seja como o pai dele, que tá mais preocupado com essa questão de vou lá, ofereço dinheiro, vou lá, ofereço os melhores brinquedos, os melhores jogos e tal, e de resto, afeto não tem direito, né? Não tem nada, não conhece o filho direito, enfim. Eu espero que ele não seja essa pessoa que vai continuar reproduzindo isso, sabe? O que acontece é que a gente tem mães sobrecarregadas porque elas têm que se preocupar com tudo o que é relacionado a essa parte afetiva, a essa parte emocional, a essa parte da educação, enquanto que os pais não estão nem aí. Né? Enquanto que os pais, então, já fiz minha parte. Fui lá, registrei a criança, fui lá, dei uma pensãozinha e aí minha missão acabou, sabe? Quando não é para ser desse jeito.
Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Passem nas nossas redes sociais, lá no Instagram somos @papodepreta e voltem aqui toda segunda, quarta e sexta, que é quando tem conteúdo novo nesse canal, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau!